E os olhos dos israelitas, aos olhos dos israelitas, o aspecto da glória do Senhor era como fogo consumidor no alto do monte. E Moisés, entrando pelo meio da nuvem, subiu o monte e lá permaneceu 40 dias e 40 noites. A palavra vai falar que agora Deus chama Moisés em particular. Quem já foi chamado em particular de Deus aqui? Deus chama Moisés. E eu fico olhando o olhar de Deus. Irmão, o nosso Deus não é um Deus vaidoso. Não é um Deus egocêntrico. Ele é um Deus justo. Por causa do seu poder. E o que é interessante, que quando a gente vê Deus agindo na vida de pessoas de uma forma diferente, era uma pergunta que eu me fazia: coisas boas acontecem com pessoas ruins, sim ou não? E aí é uma pergunta que eu também me fazia: por que coisas ruins acontecem com pessoas boas? É porque muitas das vezes a gente tem a dor humana, como um ponto final, porque alguém falou, outra pessoa entrou nessa e não saiu. A gente vê a dor, muitas das vezes, como algo que nos limita. A gente vê a dor, muitas das vezes, como algo que nos posiciona para olhar para trás. Mas eu descobri que Deus, Ele mostra a dor para a gente de uma maneira diferente. Porque a nossa leve e momentânea fraqueza, quem sente dor está fraco, sim ou não? Tem uma vulnerabilidade. Mas a nossa leve e momentânea fraqueza, Paulo diz que vai produzir um peso de glória. Aleluia. E é um peso de glória muito excelente. Então eu entendo o seguinte: a dor é ferramenta de trabalho na mão do Senhor. Quer ver uma coisa? O povo agora, Moisés sobe, mas havia uma mistura no meio do povo. E Deus não tolera a mistura. E sabe o que acontece? Quando Deus ele vê mistura, Ele permite a dor para separar aquilo que não agrada dele daquilo que é a menina dos seus olhos. E ele usa a dor. Agora Moisés está lá em cima, 40 dias, 40 noites. Quando Moisés desce debaixo de um lavatório, o povo me abandonou. Por que o povo abandonou o Senhor? Por causa da mistura. E quando ele chega debaixo, Arão, aquele que era para cuidar, tinha acabado de fazer um bezerro de ouro. Você está entendendo? Deus sempre faz questão, irmão, de mostrar para nós que quando a gente permite que Ele faça algo de dentro para fora, é sempre tudo feito com muita excelência. Mas quando a gente quer demonstrar algo de fora, que não está vivendo dentro, o maior prejudicado é a gente mesmo. Sabe por quê? Porque se tem um lugar, lembra que eu falei da mesa? Você lembra que eu falei da comunhão? Se tem um lugar que vai revelar quem a gente verdadeiramente é, ainda é a mesa. E muitas das vezes não revela para o irmão que está servindo, mas Paulo vai falar aquilo que ele aprendeu de Jesus. Examina-se, pois, o homem a si mesmo. E quando Moisés chega lá embaixo, ele se depara com uma situação. E era uma situação que só revelou que estava no meio há muito tempo. E agora, todos aqueles que vieram do Egito, que trouxeram uma mistura, são extintos. Aquele bezerro de ouro, ele é derretido. E eles começam a tomar uma água amarga. Por causa de quê? Porque quis parecer fora o que não era dentro. Quis colocar para todo mundo ver aquilo que eles verdadeiramente não eram. Aí diz agora que o texto de Êxodo 24, que todos comem e todos bebem na presença do Senhor. Mas Moisés é chamado para outro particular. E agora Moisés sobe. E quando Moisés sobe, o povo lá de baixo
está vendo Moisés subir, e Moisés entra na nuvem, e 6 dias Moisés fica na nuvem. Sabe qual é o nosso maior problema? É que a gente não persiste mais em querer ficar na nuvem. Glória a Deus. A gente não persiste mais em querer esperar que seja feito no tempo de Deus. A gente não persiste mais em ficar onde Deus mandou a gente ficar, ainda que Ele não fale com a gente, porque simplesmente tem uma nuvem nos envolvendo. Glória. E o que é interessante é que essa nuvem envolveu ele 6 dias. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você ajoelha hoje, Deus não te responde hoje. Amanhã você está aqui ajoelhando de novo. Aí Deus não te responde amanhã. Aí no outro dia você está ajoelhado de novo até. Porque o que é interessante, meu irmão, não é o que Deus vai falar com você, é o lugar que você está, que você fala com Deus. Aleluia. Glória a Deus. Porque o segredo está aí. É o ambiente. Mateus vai falar que agora o Senhor, no dia do Yom Kippur, está ensinando o povo a orar. Sabe qual é o dia do Yom Kippur? O dia do perdão. O dia que o judeu não faz outra coisa a não ser 24 horas de jejum. E ele fica 24 horas jejuando. Sabe por quê? Porque ele quer o perdão do Senhor por tudo aquilo que ele cometeu no ano que passou. Aí quando vai chegando o finalzinho do Yom Kippur, ele começa a procurar pessoas do seu convívio e começa a pedir perdão. Aí sabe o que acontece? Alguém pergunta para Jesus: mas Jesus, nós estamos vivendo isso, mas quantas vezes eu devo perdoar? Eu fico imaginando esse diálogo de Jesus com o seu discípulo ali. Olha, você não tem que perdoar somente uma vez ou 7 vezes, não. Você tem que perdoar 70 vezes. Sabe por que ele estava falando isso? Porque ele estava tocando naquilo que ia mover ele para o resto da vida dele. E o que era que ele ia mover? Ele ia mover uma vida de perdão e graça. Todo dia a gente não tem que perdoar, sim ou não? Sim. Mas por que a gente não perdoa? E Jesus estava ensinando agora, mas vocês vão orar assim, ó: Pai nosso que estás no céu. E ele está ensinando o posicionamento. Ele não está ensinando somente uma oração, não. Só pode chamar alguém que tem um Pai no céu quando é filho onde? Na terra. Aí eu te pergunto: Jesus perguntou para buscar os servos ou os filhos? Porque só pode ter intimidade e só reconhece aonde está quem é filho. E sabe onde você está nessa noite? Na mesa, na casa do Pai. Glória a Deus. Oh, aleluia. E agora ele tem essa instrução, e ele está ali, ó: Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o vosso reino. Ele está falando: santificado seja o teu nome. Quantos de nós aqui já não queremos, por causa do nosso egoísmo, talvez por causa da nossa vaidade, fizemos tanta coisa santa, colocamos no lugar que deveríamos ter colocado o nome do Senhor? Quer ver uma coisa? Eu estudei isso. O pastor Digão não era nada, mas se ele chegou aonde chegou foi porque eu coloquei ele lá. Falei: meu irmão, deixa eu te falar uma coisa. Pai nosso que estás no céu, santificado é o nome do Senhor, porque dele, por ele, para ele ainda são todas as coisas criadas. Aleluia! E aí ele fala: santificado seja o teu nome, venha a nós o vosso reino. Aí dói agora, né? Seja feita a tua Vontade. A missionária Sabrina, essa espetáculo de ser humano, que está 10 anos do meu lado, ela falou uma coisa que me chamou a atenção. A vontade de Deus, ela é o quê? Boa, perfeita e agradável. Repete aí de novo. Boa, perfeita e agradável. Agora para ficar bonito. Boa, perfeita e agradável. Mas quem disse que tem que ser para você? Toma na cabeça. Aonde está escrito que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável para mim? Ela tem que ser boa, perfeita e agradável Para ele. ainda que eu chore, ainda que doa,
ainda que eu tenha que ficar 6 dias num lugar sozinho, aleluia, ainda que eu tenha que perseverar 40 dias, 50 dias, 1 ano, eu não sei quanto tempo você está esperando, Deus dá a resposta favorável para o que você está vivendo. Entenda uma coisa: enquanto for boa, perfeita e agradável à vontade dele, para ele, por ele, são Aleluia. todas as coisas, meu irmão. Continua, Glória a Deus. continua. A vida começou a bater lá, vai parar ou vai continuar? Vai parar. Vai parar ou vai continuar? Vai parar ou vai Diz para a continuar? tua vida nessa noite: continua! Aleluia. Continua! Glória a Deus. E aí, sabe o que acontece? No 7º dia Deus chama. Come aqui. Chega aqui, Moisés. Chega aqui que eu vou falar contigo, Moisés. Vem cá. Moisés, vem cá. Agora não tem mistura, Moisés. Ah, Moisés. Agora tá do jeito que eu quero, Moisés. Vem cá. Agora, Moisés, eu vou te dar um manual. Ah, Moisés, agora eu vou te dar um manual, Moisés, para que as coisas comecem a funcionar dentro, para que as pessoas vejam lá fora. Moisés, agora eu vou te dar um manual para organizar dentro, Moisés. Você está entendendo o que Deus está falando contigo nessa noite? Ah, Deus está começando a dar coisa para pessoas aqui dentro, para começar aqui dentro. É aqui dentro que começa, olha. Ah, eu não faço isso porque meu marido é assim. Ah, eu não vou em tal lugar porque fulano é desse jeito aí. Deus nessa noite está falando é contigo mesmo. Olha, eu estou começando dentro porque eu estou te dando um manual. E quando Moisés desce, Moisés chega lá e chega com a instrução todinha, mas ele chega só na mão. Está entendendo? Quando você sair da onde Deus te falou e você começar a caminhar, eu vejo alto na mão de pessoas aqui sendo esfregadas. E eu recebo isso nessa noite. Eu recebo isso para minha vida nessa noite. Eu vejo pessoas com alto, de um alto na mão e com o outro na outra, e falando: olha, foi Deus. Ele tirou a mistura. E ele começou aqui dentro, ele me deu para me ser testemunha. Só que Deus, ele vê que não tinha mistura. E ele agora ele olha para o povo e ele fala assim: eu não vou deixar esse povo andar sozinho, não. Eu tirei eles do Egito. Eu não vou deixar eles andar sozinhos, não. Eu vou morar no meio. Aleluia. Ele agora fala: eu vou morar no meio. E ele vai e dá as instruções. A palavra fala que ele dá detalhe por detalhe de como ele queria o lugar que ele iria se manifestar. Diz o texto que ele deu a instrução do tabernáculo. E a palavra tabernáculo significa habitou no meio. Então, nessa noite, a palavra profética para a tua vida é: Deus está tabernaculando em nosso meio. Aleluia! Deus está tabernaculando no meio. No meio. E ele dá para. Sabe o que eu acho interessante? Ele não começa mandando construir de fora para dentro, mas ele manda construir algo fantástico. Ele fala: vai construir uma arca. E essa arca, ela vai ser de cedro. Ela vai ser de uma madeira que mostra a sua vaidade. Mas ela vai ser de uma maneira que mostra a sua vaidade, só que ela vai ser revestida por dentro e por fora. Está entendendo? A gente tenta com o Senhor, irmão. Não adianta a gente querer mostrar algo por fora. Você pode glorificar o Senhor? Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Santo é o teu Só nome, pelo Senhor. dentro. Louvado seja o teu nome, Senhor. Aquela madeira revestida de ouro por
dentro e por fora. Em cima dela vai ter uma tampa. E nessa tampa você vai fazer 2 querubins. Todos dois tampando seu rosto, mas olhando para baixo. E eu vou falar, os serafins, e eu vou falar contigo ali no meio. E o que eu acho interessante nisso é que ele dá toda a instrução, mas o povo agora sabe que está sendo construído algo para Deus andar no meio. Mas uma tribo foi selecionada a dedo para que fizesse aquilo com excelência. E agora os levitas eles têm que cuidar disso. E todo o povo abraça essa ideia. Por quê? Porque tinha visto a glória de Deus através da vida de Moisés. Moisés, sobe você, Moisés, porque a gente não quer subir não. Deus escolhe um povo ali para cuidar disso. E o que eu acho interessante é que depois que está tudo construído, sabe como é que Deus faz? Tu quer chegar lá dentro? Ah, Jesus. Tu quer chegar lá dentro? Então você tem que ser escolhido. Não pode ter mistura. Tu tem que ser separado. E tu tem que nascer da tribo de Levi, genuinamente. E eles estão ali, fazendo o trabalho deles. Lá dentro, manifestava a presença. Mas para eles chegarem lá dentro, eles tinham que passar por um lugar onde todo o povo havia entregue aquilo que eles tinham de melhor. E era uma vez por ano. E era justamente no dia do perdão. Eles entravam, levavam suas ofertas e passavam pelo altar de sacrifício. Levítico capítulo 6, versículo 3 vai falar: e a chama arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. E eu vejo quer experimentar a presença? Entrega no altar, passa pelo altar. Quer viver lá dentro? Entrega no altar, passa no altar. Sabe por quê? Porque quando nós passamos pelo altar, nós começamos a dar valor ao Santo dos Santos. E eu vejo muita gente valorizando a presença, querendo a presença, mas
adequada para o serviço. E ele entra ali. E ele faz todo o procedimento que precisa fazer no altar de sacrifício. Mas aí agora, pastor Marcos, ele precisa entrar na verdade. E a gente não pode entrar na verdade de qualquer maneira. O que tem na entrada da verdade? Uma pia de bronze. Irmãos, tem uma coisa, que a água dentro da pia, ela revela é como a gente está. Mas o que eu acho mais interessante é que depois que a gente lava a nossa mão e os nossos pés como o sacerdote lavava, mostrava como a gente estava. Porque ele tinha que lavar sua mão e seus pés para entrar na verdade, para entrar no santo lugar. Quando ele entra no santo lugar, e aqui eu já caminho para o final, quando ele entra no santo lugar, ele se depara com três ambientes: o altar de incenso, só que na mão ele tem incensário, com uma brasa viva tirada do altar. Ele tem a mesa dos pães e ele tem o candelabro. Sabe por quê? Porque quando você entra na verdade, meu irmão, nada mais do escuro na tua vida. Quando você entra na verdade, tem alimento. Tanto que ele faz o quê? Ele ensina o princípio na mesa. Jesus, ele está sentado com os seus discípulos, ele pega o pão e ele dá graça e diz: esse aqui é o meu corpo que é dado por vós. E ele partiu e deu graça. Ele não deu graça e partiu. Ele deu graças e partiu. Ele não partiu. Ele não partiu e deu graças. Sabe por quê? Porque ele estava ensinando um princípio. E quando você entra na verdade, o princípio que Jesus ensina é o seguinte: você acha que Jesus na ceia foi servindo a um por um, ou ele ensinou que estava mais perto como deveria ser feito? Ele pega o pão, dá o braço no quarto. Aí ele, sendo bom, ele não precisa. Deu um pedaço para você, deu um pedaço para você. Aí o que acontece? Tu tira um pedacinho, porque tu sabe que aquilo que tu recebe do teu interior vai fluir como uma fonte que jorra para a vida eterna. Todo mundo precisa de muito, tu só precisa de um pedaço. E aquele outro pedaço vai para o outro lado lá. E ele vai ensinando o princípio. Então, na verdade, a gente encontra isso. A gente consegue comer tão pouquinho e repartir a maior parte e não faltar para ninguém. Mas o que eu acho mais interessante é o seguinte: que na verdade tem um altar, e é o altar de incenso. Ele pega aquela brasa e aquela brasa ele coloca naquele ambiente. E sabe o que acontece? Todo lugar. Todo lugar. Sabe por quê? Porque agora não se trata de algo de Deus para o homem. Se trata de algo que ele entregou lá na porta dele para Deus. Porque o incenso é os nossos louvores. E os nossos louvores têm que tomar conta. E o que eu acho interessante é o seguinte: os louvores tomam conta do santo lugar. Mas quando ele vai entrar no santo dos santos, meu irmão, ele não sabe aonde está a arca, porque ele ainda não está vendo. Mas o lugar já está tomado de louvor, já está tomado de fumaça. Agora, quando eu digo aqui, o sacerdote, ele entra e ele sente o santo dos santos, que agora só está ele e a presença. Só está ele e o lugar que Deus escolheu. Mas ele já está ali dentro. Está no calor da presença dele. Eu vou descer. Vamos se contar comigo. Ele está no santo dos santos, pastor. Ele está aqui. Tomado de fumaça. Moisés,
com ele tem que sair. Só que ele não sai como muitos têm feito hoje. Entra no Santo dos Santos. Amanhã está lá fora, sabe por quê? Não valoriza o ambiente que está. Não valoriza o lugar que está. Não valoriza o lugar que pisa. Agora fala comigo. Ele está lá, Deus falou com ele. Irmão, isso é muito forte. Pastor, eu tento estudar com isso, vai ser umas 20 vezes. Mas isso todo dia queima no meu coração. Sabe por quê? Porque quem é escolhido tem escolha. Porque todo dia de manhã, assim, uma misericórdia do Senhor sobre a tua vida ela se renova. O diabo vai lá e bate na porta com a proposta. Enquanto eu entendo o propósito, eu não posso abandonar, porque senão eu vou repetir o processo. E eu perco esse lugar. Que quando eu entro, só fica eu e ele. Fica quantas vezes Deus se separou de todo mundo, só ficou você e ele. Esse lugar. Agora ele está de frente. Agora conta comigo. Eu quero estudar e deixa importante. Conta comigo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ele sentiu a porta da vida atrás dele. E se ele entrasse de qualquer maneira lá, ele não saía. Mas ele sabia que ele entrou. E agora ele estava saindo. E o que eu acho interessante é o seguinte, ele sentiu. E agora, o incensário está lá dentro. Ele sai, mas o louvor continua. Ele sabia o lugar que ele estava. E quando ele sai, sabe qual é o problema com isso? Sabe por que o sacerdote saía de costas? Porque uma vez no Santo dos Santos, diante da presença, com o coração aquecido, entendendo todo o propósito daquilo, jamais eu dou as costas para o Senhor. Aleluia! Uma vez nesse lugar, jamais eu dou as costas. Eu posso estar na hemodiálise, mas eu não dou as costas. Essa semana eu me fiz uma pergunta. Perdemos um amigo lá em Petrópolis, lá no bairro chamado Caxambu, trabalhando. Deixou uma menina, uma criança, de 1 ano e pouco. E a pergunta que eu me fiz foi o seguinte: cara cheio de saúde, foi pai agora. Por que Deus levou ele? Agora eu estou aqui todo encraquelado, todo torto, cheio de barreiras, enfrentando um monte de situação. Ainda continuo aqui. Por que não eu, Senhor? Por que não foi eu? Aí, pega a visão. Da última vez que eu estive aqui, no ano passado, ano retrasado, ano passado, nós perdemos a casa e eu contei isso aqui. E eu descendo com meu pai, eu bato com o acesso que eu faço hemodiálise na pilagem. Na hora, eu senti dor, mas eu consegui descer com meu pai. Lama batendo na minha cara, minhas pernas, Sabrina apavorada e eu tentando colocar todo mundo, porque morava todo mundo perto. E agora, por eu já fazer hemodiálise, eu tenho uma outra oportunidade de me contar, porque eu conto meu testemunho, ele é muito detalhado, e hoje as horas está ficando, pastor, e se o senhor não me dá conta, eu estou chamando. Aí, o que acontece? Eu ali, eu precisei fazer uma cirurgia, porque já são muitos anos, e eu precisava de uma prótese, e essa prótese era muito cara, e ela foi disponibilizada. E eu consegui colocar essa prótese no braço por causa da trombose que deu por eu bater com o braço. E o que é interessante é que agora um ano se passou. E o que aconteceu no dia 27 de dezembro? Eu falei assim, eu tenho um congresso que eu faço nas igrejas que se chama Levantai. E o Levantai, antes do ano passado, 2019, 2020, 2021, 2019, 2020, 2021, nós vamos falar da pandemia. O primeiro ano foi justamente isso que eu estou falando para vocês aqui. Características da arte em mim. O segundo ano foi serviço sacerdotal, o povo tem que continuar. Só que esse ano Deus me deu um tema, geralmente Ele me dá o tema em janeiro. E Ele me deu o tema em novembro. E o tema era renovação. Mudando com a mudança, revelando a minha identidade.
17 anos, ela estava com a mãe dela. E quando eu voltar, eu caí dentro, estudava. E o que me confrontou foi o seguinte: que no dia 27 de dezembro, preparando um final de ano diferente para minhas filhas, eu sou cometido de outra trombose na prótese agora. E não tem mais lugar. Sabe qual é o laudo do médico? Vamos colocar um catéter na barriga dele. Irmãos, aproximado. Vamos botar ele para dialisar em casa, porque se ele morrer lá, a responsabilidade não é nossa. A verdade era essa. Deixa eu fazer meu diário de casa agora. E eu morando numa obra social. Eu não sei para onde que eu vou. Posso estar num lugar e posso estar em outro. E aí, o laudo do médico era esse. No dia 28, me internam para fazer a desobstrução da prótese. Tem que passar um catéter na minha perna. Tentaram no pescoço, tentaram do lado, tentaram do outro. Irmãos, eu tenho pavor de passar catéter na perna, por quê? Porque eu sou muito ativo. E a primeira coisa que me vem na cabeça, sabe o que é? É a obra. É a obra. É os lugares que eu preciso ir, que eu amo fazer. E a gente colocou isso na cabeça. O laudo do médico era esse. Vamos botar o catéter na barriga, porque eu vou fazer ele dialisar em casa. E tentaram me convencer. E eu fui, botei o catéter na perna, tentou desobstruir, já saí do centro cirúrgico, a caminho para o carro, já com a prótese entupida de novo. E se passaram, e eles lá, todo dia, na minha cadeira. E como se não bastasse um outro paciente revoltado, que aí o inimigo faz questão, já está ferido? Vamos lá ficar a ferida dele? Sabe por quê? Porque ele quer saber, nos momentos bons, qual é a tua identidade. Mas ele também quer ver, nos momentos ruins, quem é que vai revelar quem você verdadeiramente é. Hebreus 10:13 vai falar, porque necessitais de paciência, porque depois de haver feito a vontade de Deus, você alcança a promessa. E é justamente nas horas mais difíceis que a gente mostra que tipo de crente que a gente é, não é? E aí o cara lá, me xingando de tudo quanto é nome, me chamando de tudo quanto era coisa, na mesma situação que eu. Me trocam de sala, eu levo a minha filha, quando eu estou voltando, eu não vou chamar de atribulado, porque fui eu mesmo. Eu mexi o radiador do meu carro e liguei a ventoinha ao contrário. Quando eu estou voltando de Araruama para cá, está a temperatura subindo, eu tenho que vir parando. E na verdade o que Deus queria era falar comigo. Levei um casal comigo para a gente vir conversando. E eu tinha tudo preparado para quando eu voltar, com catéter ou sem catéter. Eu não abro mão do meu lugar secreto. Dialisando em casa ou dialisando no hospital, eu não abro mão do meu lugar secreto. Porque uma vez que eu pisei lá dentro, eu jamais dei as costas. Glória a Deus. Porque eu entro e saio e encontro mais tarde. Glória a Deus. Eu entro e saio e o Senhor seja comigo. E aí, sabe o que eu ouvi de Deus claramente para mim? Falei, Senhor, por que tu levou o cara e não a mim? Aí ele perguntou para mim e perguntou para Jó: vem cá, quem és tu para encobrir o conhecimento? Aí eu lembrei de Jó 42. Senhor, descei que ele pode, e que nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Glória a Deus. E quando eu falo isso, sabe o que Deus falou? Você estava com tudo preparado para se encher, para ir fazer algo para mim, não era? Aí eu falei, era Senhor. Aí sabe onde eu estou agora? Diante do médico. E o médico fala assim, olha, deixa eu te falar uma coisa. Eu vou tentar de novo. Doutor André Marchiori. Quando eu menos esperei, recebo a ligação falando, Digão, vem em jejum amanhã, que você vai para o centro cirúrgico do André Marchiori, vai tentar de novo desobstruir a prótese. E estou eu lá sentado. E eu entro dentro daquele lugar. Irmãos, tem gente